Enfim, voltando para a indução, um estímulo de aprendizagem da infância, ou da adolescência, ou da vida adulta, mas que seja uma aprendizagem daquelas que se torna automática, que automatize. Ou seja, dirigir um carro é uma dessas, né? Comer de garfo e faca é uma dessas. Falar, aprender a falar, né? Aprender a andar, aprender as letras do alfabeto, aprender a escrever. Todas essas, todas essas aprendizados, esses aprendizados, eles se tornam autônomos, são difíceis quando estamos aprendendo, mas depois de um tempo, quando eles são autônomos, se torna muito fácil. É uma tarefa que é muito fácil. Então, qual é a mensagem que eu estou dando num nível mais profundo para a pessoa? Dando a mensagem para ela de que dá trabalho, mas depois que se torna automático, fica muito fácil. Vou te lembrar uma coisa que deu muito trabalho. Ele para um pouquinho quando você aprendeu as letras do alfabeto, por exemplo. Quando você para um pouquinho, você faz com que a pessoa recorde de algo que deu muito trabalho, independente do que seja. E na terapia de Milton Erickson, era relevante demais isso, né? Era isso que ele buscava. Você trazer à tona aquilo que realmente estava ali, iminente. Então, a primeira coisa que você pensasse que deu muito trabalho era algo a ser trabalhado, vamos dizer assim, ou possivelmente. Então, quando ele fala aprender as letras do alfabeto, você faz uma associação entre o que você pensou que deu muito trabalho e o aprendizado das letras do alfabeto. Ou seja, se eu aprendi as letras do alfabeto, eu também posso aprender a lidar com esse problema. Se eu aprendi as letras do alfabeto, eu também posso, através de um esforço, um trabalho, ajudar nessa questão que eu trouxe para mim. Tudo isso rapidamente, intuitivamente, a respeito lá do aprendizado temprano. Primeiro, a pressuposição, você quer entrar em transe agora? Quero. Então, olha num ponto. Enquanto você olha ali, eu vou lembrar de uma coisa que deu muito trabalho, quando você aprendeu as letras do alfabeto. Se você não quer que a pessoa traga uma questão a ser trabalhada intuitivamente, você já fala das letras do alfabeto, tá? Ou aprendeu a dirigir um carro, ou da fala, ou qualquer aprendizado temprano. Rapidamente, você não faz a pausa numa coisa que deu muito trabalho, ok? Quando você aprendeu as letras do alfabeto, tá? Só um parênteses. Às vezes, eu posso colocar antes dessa parte, que a pessoa dá uma ratificada na pessoa. Pelo menos assim, você não precisa falar, você não precisa se mover, você não precisa esperar de nenhuma forma específica. Tá? Isso facilita o processo de indução. Então, olha num ponto à sua frente. E você não precisa falar, não precisa se mover. Apenas olhe nesse ponto, nessa direção. E enquanto você olha ali, eu vou lembrar você de uma coisa que deu muito trabalho. Quando você aprendeu as letras do alfabeto. Pum, fez a associação. Ok? Depois vai ter gravado, viu, turma? Pra vocês anotarem também. Bom, feito isso, levei para o aprendizado temprano. Aqui, eu vou dar detalhes desse aprendizado. E tinha o A, o B, tinha letras manuscritas, tinha letras cursivas, letras de forma. Vou dar um pouco de detalhes. Né? Não aprender a andar, eu vou falar sobre andar. Não andar de bicicleta, eu vou falar sobre a bicicleta, da paisagem, da roda, do equilíbrio, do banco, de como foi. Então, você dá detalhes sobre esse aprendizado. E no meio desses detalhes, você traz uma confusão. Você gera uma pequena confusão. Tá? No caso do alfabeto, na semana passada, eu falei o PIN no T e o risco no I, né? Falei
quando você aprendeu as letras do alfabeto, né? E foi uma tarefa muito difícil. Você pode reforçar que foi difícil, tá? A letra A, entender a letra B, letras manuscritas, letras de forma. E você formou imagens mentais, visuais de cada letra. E olha que legal isso aqui. Quando eu falo para você hoje, Mota, que você formou de uma a uma imagens mentais visuais de cada letra, eu estou usando dois tempos. Lá, no aprendizado temprano daquela época, que você formou imagens mentais visuais de cada letra, e agora, que você está formando imagens mentais visuais de cada letra. Então, é uma dissociação temporal. Ficou claro isso? Uma coisa que eu gostaria de comentar, foi muito interessante. A um certo ponto, você falou assim, que eu poderia escolher a voz de quem que eu quisesse ouvir. A sua voz se Eu vou chegar transformaria. lá. Ah, é porque eu já vi um vídeo do Erickson fazendo essa indução. O tempo todo que você falava, eu ouvia a voz dele. Foi bem interessante. Ai, Lucy, já tentou pôr o Erickson para o YouTube traduzir o Erickson, legendar o Erickson? Sim, como é legendado, É tudo bugado. exato. É Foi bem difícil interessante. entender. Foi uma viagem muito gratificante. Obrigado. O Erickson, ele com essa. Era a voz dele, ele tinha problema, ele não tinha dentes, enfim, por causa da polio, enfim. Então ele tinha essa voz meio arrastada, meio difícil de entender. E isso, na verdade, é uma vantagem. Pode ser uma vantagem, porque a pessoa tem que focar bastante a audição para entender o que ele está falando. Então, perceba que o foco não é só num ponto, é o foco aqui também para entender o que esse cara está falando. Né? Não é meu caso, porque eu falei tudo bonitinho, dava para você entender bem, então você não precisou focar a sua atenção auditiva em nada. Quando a gente fala atenção, não é só visual, né? A gente pode ter atenção sinestésica, atenção auditiva, atenção visual, enfim. Quando eu estou ouvindo uma música, minha atenção é auditiva ou sinestésica, né? Então, é isso. Ele tem essa... acaba sendo um macete você falar meio difícil para a pessoa não entender, para a pessoa prestar mais atenção no que você está falando. Inclusive, é uma técnica, tá, de linguagem. Certas palavras que você quer usar como gatilho, ou que você quer pôr um comando embutido dentro de uma sentença, você fala ela meio errada. Você fala a palavra errada. Tá? Eu posso falar a palavra errata. Entende? A sua mente vai prestar muito mais atenção nessa palavra, porque eu errei ela. Ou eu posso baixar o tom da palavra. Eu posso falar a palavra errada. Ok? Para sua mente prestar mais atenção. O que muita gente eu já vi fazendo? Aumentar o tom de voz nas palavras-chave. Não, não. É abaixar o tom de voz nas palavras-chave. Para a pessoa ter que prestar mais atenção nelas. Se eu aumento, elas vão ficar evidentes. Diga, Lê. É só parêntese, tá? Não tem a ver com o que você está falando, mas tem a poética do Aristóteles, né? Ele tem um trecho durante a poética que ele fala das palavras estrangeiras, que ele usa palavras diferentes das palavras do cotidiano para chamar a atenção para a cena. Só para... Tá vendo? Até em Aristóteles a gente acha isso. Ele faz exatamente essa expressão, as palavras estrangeiras, e não necessariamente a palavra em outra língua. Às vezes é dentro, é uma... E aí, por exemplo, lá na Comédia dell'arte, os caras foram fazer o gramelô, em várias manifestações expressivas e teatrais, existe o uso de distorção da palavra, às vezes dentro do próprio idioma. Só para concordar com você. O estrangeira dele, eu entendo, o estrangeira dele é que causa estranhamento. Isso, exatamente. É o estrangeiro de realmente que não faz parte do meu linguajar, né? Não faz parte do meu vocabulário. Ô, Vini, Oi. eu queria fazer um comentário aqui.
Eu particularmente gostei muito dessa indução e não tinha até então caído a ficha para alguns detalhes. Eu já atendi muitos clientes com dificuldade de imaginação. Tanto é que, para alguns clientes, quando o pessoal são pessoas mais simples, que eu vejo que a parte cognitiva não é muito trabalhada, eu faço ver várias fotos primeiro no computador, tipo, o cérebro é como se fosse um arquivo mental. Aí eu boto lá uma foto de um cérebro com vários arquivos dentro, para já dar uma referência de imaginação. O que acontece? Nesse tipo de indução, sendo pessoal, e como nós, seres humanos, somos muito personalistas, eu passo a olhar para mim mesmo alguma parte da minha infância que não é difícil. Logicamente, se uma pessoa não estudou, é lógico, é uma informação que você pode pegar na anamnese, mas uma pessoa que estudou, seguramente não tem como não voltar atrás na infância, recordar da dificuldade da primeira, de escrever o alfabeto, os números, a questão dos 6, que é o 9 de ponta cabeça, cabeça para baixo e vice-versa e tal. Eu gostei muito porque naquela introdução ali, eu já tiro a pessoa do aqui e agora, do presente, e faço ela ir para interiorizando já. E vem tão espontâneo, para mim pessoalmente, vem muito espontâneo voltar no meu passado por questões particulares do jardim de infância, e eu tenho dificuldade de retornar a uma certa idade. Mas interessante, quando voltei no jardim de infância, eu voltei numa lembrança que eu tinha com 5 anos, que para mim era difícil lembrar alguma coisa que eu fiz com 5 anos. Porque as minhas lembranças, fora da escola, eu não consigo dar data para ela. Eu não consigo dar uma identidade temporal. Então, assim, eu gostei muito. Foi uma viagem boa que relaxou, e depois dessa, eu já poderia botar uma outra indução. Ou seja, usava esse preâmbulo para entrar na outra indução e Você vê, aprofundar. ela não é uma indução passo a Não, passo. Ela já é um processinho, né, pequeno, mas é um processo que já tem algumas funções, né? E, eu claro, a gostei pessoa muito. você pode ter ido para o jardim da infância, a professora que batia em você, e aí você tem uma abreação no momento. Exato. Pode, assim como pode ter abreação com qualquer tipo de indução. Qualquer Sem um. dúvida, sem A dúvida. pessoa pode associar coisas que você nem imagina que ela ia associar, e ela pode associar. Eu poderia ter feito com qualquer tipo de livro, frase, filme, né? É importante a gente também separar um pouco as coisas para poder para poder trabalhar, porque a associação, o ser humano é riquíssimo nisso, ele faz bastante associações, bastante mesmo. Então, se o meu terapeuta, eu vou lá para o meu terapeuta, e ele lembra o meu pai, pronto, eu já fiz uma associação ali, antes dele falar qualquer coisa, né? Então, devemos saber trabalhar caso haja uma resposta muito grave em relação àquela lembrança e etc. Mas perceba que eu não estou estimulando, de fato, uma lembrança. O que eu estou estimulando é a lembrança das letras manuscritas, o A, o B, né? Eu, Vini, não usei o jardim de infância. Acho que semana passada até usei, tá? Mas o Erickson usava no jardim de infância, por exemplo. Tá? Então, enfim, a gente ainda tem que abrir uma sala só disso, né? Porque associações é o que mais tem. Inclusive, na linguagem ericksoniana, esse fenômeno se chama, já vai, Estevão, esse fenômeno se chama enfoque associativo indireto. É quando eu tenho acontece uma associação indiretamente, né? E na linguagem de Milton Erickson, isso é utilizado, por exemplo, se eu quero saber
Acabei de falar do terapeuta do meu pai aqui, eu tenho certeza que pelo menos uns 3, 4 aqui pensou no próprio pai. E isso é um enfoque associativo indireto. Se eu quero saber da mãe de alguém, se é relevante a resposta em relação à mãe de alguém, eu falo da minha mãe. Nossa, minha mãe, é muito difícil falar com a minha mãe. E observa a resposta na pessoa. Se ela faz uma cara tipo, putz, quer dizer que a dela também pode ser muito difícil. Então, Erickson fazia isso como um chaveiro mesmo. Ele ia testando vários enfoques associativos. Quando ele via uma resposta relevante, ele anotava na cabeça, numa gavetinha da cabeça dele, resposta sobre a mãe relevante. Aí continuava. A resposta sobre filho relevante. Resposta sobre viagem relevante. Entende? Aí vai da genialidade do terapeuta ter esse armário, esse arquivo na cabeça para poder ter gravar essas informações, tá? E observações a respeito do paciente, de quem está na frente.